Olá, começa agora o Agronegócio Ciram, um programa produzido pelo Sindicato Rural da Alta Noroeste em parceria com a TV Araçatuba. Nesta 10ª edição, nós vamos mostrar o curso de uso de condimentos na gastronomia, a reinauguração do anfiteatro do Ciram, que contou com a presença do presidente da FAESP, Dr. Fábio Meirelles, e também uma análise das novas desapropriações para a reforma agrária anunciadas recentemente pelo governo federal. Fique com a gente, eu sou Marcelo Teixeira e este é o Agronegócio Ciram. A gente começa o programa de hoje falando do curso de uso de condimentos na gastronomia realizado pelo Ciram em parceria com o Senar. Nós fomos até Piacatu para mostrar uma das turmas do curso. Bom, o nome do curso é o uso de condimentos na gastronomia. Nós estamos com 15 participantes. A duração do curso é 16 horas, no caso 2 dias. Aí tem os intervalos de almoço, que é totalmente gratuito, né, alimentação. O objetivo desse curso do Senar, né, é que as pessoas elas resgatem o uso de condimentos na alimentação do seu dia a dia, porque hoje é muitos produtos industrializados. E a curto prazo talvez não faça mal, mas a longo prazo esses produtos industrializados eles podem ser prejudiciais à saúde. Então nós temos os condimentos, né, que são divididos entre ervas e especiarias. Então as ervas a gente utiliza as folhas, tanto natural como desidratado. Aí tem folha de orégano, né? Nós usamos o alecrim também, que é natural. Usamos o louro, a sálvia, enfim, e outros produtos. E tem o desidratado também, que é o orégano, tem as sementes, que é a noz moscada, tem os frutos, tem caule, que no caso temos as raízes, também usamos a canela, né, em pau, né? A gente ensina, por exemplo, o extrato oleoso de urucum. Aí a gente extrai pigmentação do coloral, né, no caso do urucum, para estar utilizando nos assados, para dar uma cor, né? Por exemplo, o frango assado, o alecrim, né? Ele vai muito bem com o alecrim, então a gente ensina. Então a gente sempre escolhe produtos de qualidade, a gente seleciona, a gente faz uma água clorada para a gente sanitizar essas folhas. Aí depois a gente seca essas folhas para estar utilizando nos pratos, a gente não utiliza ela molhada, né? Ou às vezes usa a folha inteira, às vezes a gente dá macerada na folha, porque se você macerar, ela libera a essência. É possível gerar renda extra com conhecimento que as pessoas adquirem aqui. E também no seu dia a dia, né? Porque é uma alimentação saudável. Olha, nós fizemos patê com ervas, né? Ricota com ervas, que é um tipo de patê também. Aí nós vamos fazer uma carne com ervas também, uma carne de panela. Aí fizemos o frango, que é tudo temperado, que nós só preparamos com ervas e vai ter com extrato oleoso no final. Bom, tem a mousse de manga, que nós preparamos com a manga, que é a fruta, e usamos erva doce também para prepará-la, né? Então fica bem saboroso, que é um tipo também de especiaria, né? Porque a gente utiliza semente. Então o nosso curso é todo utilizado em cima do condimento. Olha, esse curso no Senar é um curso recente. Então a gente pode perceber que há muito interesse dos participantes em relação a esse curso. É um pessoal que participa bem, né? Que fazem perguntas, tiram dúvida e que estão assim, satisfeitos com o curso porque vão melhorar a sua alimentação.
Olha, eu aprendi a usar os condimentos nos alimentos, onde que eu não tinha noção. Você usar para dar um sabor melhor, você joga numa carne, você joga no frango, o chimichurri. Eu aprendi que para comer com churrasco, talvez vou levar amigos na sua casa e você quer ter uma noção, ter uma coisa diferenciada. E isso aí para mim foi importante, é muito importante aprender. Eu tinha noção de cozinhar, mas não tinha noção de colocar os produtos adequados. Por exemplo, vamos supor, no caso, a mistura das ervas, que são muito importantes para o nosso organismo. Eu colocava sem medida, colocava ali um pouquinho aqui, um pouquinho ali, sem medida nenhuma. Não sabia, por exemplo, do orégano, que dava um sabor melhor nos alimentos. Isso aí não tinha noção. Eu colocava a esmo, né? Colocava ali sem noção nenhuma. Eu gosto de fazer muito carne cozida. E eu fazia aquele básico, cebola, tomate. Agora não, a gente coloca, por exemplo, uma erva, você coloca uma erva ali, fica melhor, fica mais gostoso, dá um sabor mais palatável, um cheirinho melhor. Já a gente vai ganhando elogios. O chimichurri, que eu gosto de fazer muito churrasco na minha casa. Chimichurri é mistura de ervas, tá? É uma mistura de ervas que você mistura ali orégano, você mistura pimenta, tudo desidratada, certo? Nada assim, é tudo desidratado, onde que você pode guardar na tupperware, na geladeira e não vai estragar. Fica ótimo. Antes de fazer o curso, eu não sabia desidratar as ervas, né? E também no tempero do frango, o cheio do frango, achei assim novidades, eu nunca tinha feito. E com certeza eu vou poder estar usando isso em casa ou em festas que às vezes a gente ajuda a preparar, né? Antes, quando a gente preparava, tinha ervas que a gente não colocava, né? Então ela não dava aquele sabor acentuado, no qual agora a gente aprendeu e ele dá um gosto mais acentuado, fica um sabor mais diferente, né? Mais gostoso. Antes do curso, né, eu nunca tinha feito o molho de tomate e o recheio do frango. Agora, provavelmente, eu vou estar colocando isso em prática, em casa, em todo lugar que a gente for fazer. Eu decidi fazer esse curso porque na casa a gente precisa muito, né, dos produtos, né, para não usar tanto os industrializados, mais os naturais. Aquela correria do dia a dia, você acaba sempre usando os industrializados, né? Nunca os do quintal mesmo, da roça rural mesmo, que tem nas lavouras mesmo. O Senar manda sempre apostila, eu já fiz vários cursos, ele sempre manda apostila, então a gente, nesses cursos, aprende muitas coisas que a gente não utilizava na casa da gente, né? Passa para outras pessoas que não conhecem, não têm o conhecimento disso, então a gente está sempre passando a receita para outros amigos que não têm oportunidade de estar fazendo o curso junto com a gente. Com esses temperos naturais, fica tudo melhor. Tudo assim, é um sabor assim, não dá para falar. Tem que experimentar. Fala a verdade, só de olhar essa turma fazendo o curso já dá água na boca. Bem, a gente vai agora para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos mostrar uma análise sobre as novas desapropriações anunciadas recentemente pelo governo federal para a reforma agrária. Aguarde um instante só. Estamos de volta. O assunto agora são as novas desapropriações para a reforma agrária anunciadas recentemente pelo governo federal. Para analisar o tema, nós vamos conversar com um diretor e um advogado do CIRAM. A Dilma anunciou
uma desapropriação em 21 estados, sendo 200 mil hectares de terra para um assentamento próximo de 5 mil famílias. O sindicato tem uma visão do seguinte: nós temos que fazer uma análise preventiva, nós temos que pegar a propriedade rural e fazer uma blindagem dessa propriedade rural. O INCRA trabalha com o seguinte: para você cumprir a função social, você tem que cumprir 3 pilares. O pilar número 1 é a parte da mão de obra, a parte trabalhista. Então tem que cumprir, não pode ter nenhum trabalho sem ter carteira assinada e tudo mais. A segunda é a parte ambiental, que pega também, mas atualmente essa parte ambiental ainda está um pouco obscura com o novo Código Florestal. E a terceira é o índice de produtividade. Tem um índice mínimo para cada cultura. Então, a soja tem um índice, o milho tem outro índice, cana-de-açúcar tem outro índice e a pecuária também, de acordo com as suas regiões, de acordo com cada cidade tem o seu índice de produtividade. Ou seja, você tem que cumprir esses três pilares, você tem que fazer ele bem feito. Então, essa blindagem que a gente chama do imóvel rural, você tem que cumprir essas três etapas. Na parte de produção, efetivamente, o que a gente recomenda é anualmente fazer um cálculo de produtividade. Se você está dentro dos índices, você não corre o risco da desapropriação. Como que ele cumpre a função social? Na parte de produção, vamos dar um exemplo da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar tem um índice mínimo de 70 toneladas por hectare. Ou seja, quando ela está no começo do seu ciclo produtivo, o primeiro corte que a gente chama, ela produz 110, 120, 130 toneladas. Mas o que ocorre? O ciclo da cana são 5 ou 6 cortes. Chega no final do ciclo da cana, no quinto corte, ela produz aí 70, 60, 65 toneladas por hectare. Ou seja, se pegar uma vistoria nessa época, 100% da propriedade produzindo 65 toneladas, ela não está cumprindo a função social na parte produtiva. Na parte da pecuária de corte, a gente usa um exemplo muito tradicional. 2 propriedades, uma ao lado da outra. A propriedade A arrenda a propriedade B. E a propriedade B não abre uma inscrição estadual. O que ocorre? A propriedade A faz toda a movimentação bovina, tira a nota, compra, sempre nessa propriedade. E a propriedade B praticamente não tem produção, não tem comprovação fiscal de que ela teve movimentação. Ou seja, ela não tem produção. E na verdade, na prática, ela tem produção. Só que não tem documento que comprove isso. E tudo hoje dentro do INCRA é comprovação à base de documentos fiscais. Então é Casa da Agricultura, silo, nota fiscal de produção, mesmo uma nota de produção para mandar para um silo para armazenamento, isso já tem validade, mas tem que ser uma nota fiscal. Não adianta um borderô, não adianta que nem nas usinas de cana-de-açúcar, eles mandam, olha, a sua produção média é tanto, o que vale é a quantidade de nota fiscal que foi tirada naquele período. E uma outra coisa que é interessante ser analisada, o INCRA ele pega os 12 últimos meses. Então a produção são dos 12 últimos meses. Não importa o que você produziu há 3 anos atrás, o que importa são dos 12 últimos meses. Eu recebo uma notificação, a minha propriedade vai ser vistoriada no mês de novembro, vamos dizer assim. De novembro deste ano até o ano passado, então são só esses 12 últimos meses que vão ser analisados. Não adianta que eu fui produtivo nos anos anteriores, o que importa é só esse período. Olha, se ele procurar o sindicato, eu acho que já é uma boa coisa. Por quê? Existe a parte do âmbito judicial, parte jurídica, que são as medidas jurídicas que podem ser tomadas. Se ele já foi vistoriado, ele tem que se preocupar juridicamente. Se ele não foi vistoriado, ele pode procurar o sindicato e o sindicato procura as empresas de consultoria para esclarecimento disso daí. As coisas básicas são dadas, como os índices mínimos, o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito. Mas se ele não tiver condições, ou conhecimento mesmo, a gente tem condição de abrir esse canal para que ele procure profissional competente no mercado. Eu acho que esse anúncio da Dilma ele é bem específico a propriedades que já estão em processo de vistoria, tá certo? Porque antes do decreto de desapropriação,
a fazenda, a propriedade rural, ela passa por um processo de vistoria. Só depois a presidenta decreta ou não a desapropriação do imóvel. Então, para essas pessoas, eu acho que a atenção deve ser redobrada. Ela tem que sim contratar o técnico dela, contratar um corpo jurídico adequado para fazer as defesas, tanto administrativas, né, como depois uma defesa judicial contra o decreto de desapropriação. Veja só, o decreto de desapropriação é um ato da presidente que pode ser impugnado judicialmente, tá certo? Então isso é muito importante o produtor rural se resguardar desde já aquele que se encontra nesse estágio de um processo de vistoria, tá certo? Agora, esse anúncio que eu vejo, um anúncio político, né? Não sei se é factível ou não, mas eu vejo com grande preocupação para 2014, né? Ano de eleição. Então, nós não sabemos quais serão as medidas que serão tomadas em 2014. Os produtores rurais, eles precisam redobrar a atenção também na questão de tornar o imóvel produtivo, né? Cumprir a função social da propriedade. E veja bem, aí que está a questão da informação. Porque muitos proprietários, eles acreditam que o imóvel dele, que ele esteja desempenhando uma atividade produtiva, mas tem critérios legais que refogem ao dia a dia, tá certo? Então é muito importante ele consultar um profissional da área para saber se realmente as questões trabalhistas, ambientais, produtivas estão sendo cumpridas. Porque muito embora uma propriedade pode ser realmente produtiva no sentido de gerar riquezas, mas ele pode ter algum tipo de embaraço, algum tipo de vácuo que pode justificar um levantamento pela autoridade competente, um processo de desapropriação. Ele tem toda a informação dentro do sindicato, tanto da parte técnica como da parte jurídica. É muito interessante. Essas desapropriações prometem dar pano para manga. Nós vamos agora para mais um intervalo e no último bloco do Agronegócio Ciran nós vamos mostrar como foi a reinauguração do anfiteatro da sede do sindicato. Não saia daí! Neste último bloco do Agronegócio Ciran, nós vamos mostrar como foi a reinauguração do anfiteatro da sede do sindicato. O evento contou com a presença do presidente da FAESP, Dr. Fábio Meirelles. Aliás, o evento foi uma homenagem a ele, já que o espaço ganhou o nome dessa figura importante para o agronegócio nacional. Agradecer também a todos e me ajudaram nesses 2 anos de sindicato. Todo o setor está muito bem representado e a gente fica muito feliz de todo o trabalho que o senhor faz, doutor Fábio, incansavelmente. Senhor se sinta em sua casa, que Araçatuba sempre o recebeu de braços abertos. Que a minha família, o meu internet, meus amigos que me acompanharam até aqui, estão muito gratos e eu jamais esquecerei esse dia. Muito obrigado. Eu diria que, além da alegria, de muita honra, aumenta a responsabilidade de quem é homenageado de maneira pública. Isso me faz com que pense cada vez mais que os meus atos têm que estar de acordo com aqueles objetivos da sociedade que está me prestigiando. Eu me sinto cada vez mais amando a nação, mais amando as nossas atividades e mais admirado de sentir a força que eu recebo nessas homenagens. Parece que é quase a presença de uma força divina nos iluminando para continuar o trabalho.
O agronegócio ainda é incipiente. Ele avançou muito pela capacidade de produção da agropecuária brasileira, produtividade, qualidade, mas no mercado exterior depende ainda de uma série de ações de disciplinamento técnico e de políticas de governo que não onere cada vez mais aquele que produz, que tem a base da produção, tem a base da transformação. Não pode tirar a rentabilidade dos setores de produção. Aqueles que transformam já têm o benefício de transformar, tem um outro tipo de crédito, evidentemente também merece o seu direito, mas não pode afastar o justo interesse do setor produtivo, do setor da produção. Eu diria em quase todos. É claro que nós temos conhecimento no setor cafeiro, que foi o primeiro que abriu, no setor do nosso exportação das nossas energias, a questão do biodiesel, cana-de-açúcar, a questão da citricultura, que vem destruindo aí, já destruiu milhares de produtores, né? Por falta de políticas adequadas, pelo egoísmo muitas vezes adotado. E temos que evitar aquilo que se chama a verticalização e mesmo uma horizontalidade quando ocorre a verticalização de lucros na transformação do produto. Temos muita prudência, esperar que o espírito público se ajunte nesse momento para discutir os interesses comuns do setor, porque ele também não pode prejudicar as questões orçamentárias, as questões das rendas que vêm do agronegócio. É tão verdade que hoje o país ainda está nessa tranquilidade, deve exatamente à agropecuária, o seu agronegócio, que é uma força viva, que tem que aprimorar. Nessa integração, nós temos 237 sindicatos patronais, 323 ou 24 extensões de base. Temos aí 82 municípios muito pequenos que nós vamos também incorporar o ano que vem. É na integração desse sistema, é na incorporação dessas atividades, no aprimoramento permanentemente, como nós estamos fazendo na área do trabalhador, na área da assistência. Aí, nós atendemos, nesses últimos 19, 20 anos, com o intermédio do Senar, quase 3.200.000 pessoas com certificado de aprimoramento, de atendimento social. Isso é uma força, evidentemente, que já vem caminhando no benefício de você integrar toda uma sociedade com maior felicidade, com uma renda mais justa. Olha, primeiramente o Dr. Fábio é um emérito colaborador do nosso sindicato, ele nos patrocina em tudo que a gente pede, ele vem, nos patrocina, como você vê que esse programa nosso mesmo é ele que está patrocinando. E um dos pedidos que nós fizemos foi que ele nos ajudasse a remodelar aqui esse anfiteatro, e ele prontamente nos ajudou. E então eu resolvi, como o anfiteatro não tinha nome, nunca teve nome de ninguém, eu resolvi dar o nome do Dr. Fábio a esse anfiteatro, por essa colaboração que ele fez, né? E que foi muito boa, muito grande. Você vê, nós reformulamos, ficou um anfiteatro excelente, um anfiteatro que agora está entregue para o público de Araçatuba para ser usado, para aqui ser feito palestras e cursos, o que precisarem. É um anfiteatro numa localização muito boa no centro da cidade. Esse é um dos motivos. Olha, é excelente, né? A minha relação, né, na minha gestão, pelo menos, está excelente. O Dr. Fábio nos recebe de braços abertos, tudo que eu levo a ele nos atende, todos os pedidos que foram feitos foram atendidos, né? E foi não só pedidos como esse, de ajudar a gente a reformular o sindicato, mas pedidos políticos, pedidos de intervir junto a certos assuntos, como o negócio da verticalização da carne. Ele já está nos ajudando. Outro pedido que eu fiz foi intervir junto aos deputados para que ajude a gente no Congresso, na votação da PEC 215, que é sobre o índio, sobre esse problema indígena que está acontecendo no Brasil, que está extrapolando um pouco os direitos do produtor rural.
né? É direitos demais para índio e pouco direito para produtores rurais, tomando terras de produtores rurais produtivas para dar para índio. E isso ele está nos ajudando, já se disponibilizou a fazer essas interferências junto a deputados para que ajude na votação lá a votar a favor da gente. Eu acho que um cara que está há 45 anos, né, como presidente da FAESP, né, ele tem um poder muito grande, principalmente de relacionamento, que é o que é mais importante hoje, né? Você, para conseguir certas coisas, você tem que ter um bom relacionamento. Você não consegue falar com o governador se você não tem um relacionamento com ele. Com o deputado, a mesma coisa. E o Dr. Fábio tem esse relacionamento, tem essas portas abertas. Isso eu sou testemunha que o que eu pedi para ele junto ao governador foi atendido prontamente. De um dia, em 24 horas eu fui atendido, né? Então, esse homem para o estado de São Paulo é muito importante, né? E representa a nossa classe. Como ele diz, muita gente fala que ele não faz nada, né? Ele me disse isso. Não é verdade. Ele falou, eu não faço nada porque ninguém traz nada para mim, pedindo, nenhuma reivindicação do interior vem para mim. Como, ele ainda falou assim, se você me trouxer qualquer problema que você tem no seu município, eu resolvo. E realmente aconteceu. Tudo que eu pedi, ele resolveu. Então, eu não comungo com essa ideia de que ele não faz nada, né? E realmente, quando você está num poder, se você não pede, se você, cada base está a 500 quilômetros de distância, se você não leva para ele o problema, ele não fica sabendo mesmo, né? Assim é um governador, é um presidente da República, ele nunca fica sabendo que lá a 1000 quilômetros de distância tem um problema. Alguém tem que levar o problema para ele resolver. E ele é o caso dele. Então, no meu entender, ele é uma pessoa muito boa, competente, né? E que tem esse trâmite muito bom junto aos políticos brasileiros, e é isso que é importante, né? O Ciran hoje, você está vendo hoje, está fazendo 71 anos, né? Há 70 anos vem atuando, ajudando a cidade, ajudando os produtores que aqui tem, que é uma cidade até há pouco tempo era uma cidade totalmente de produtores rurais, né? Agora que ela está começando a entrar numa fase de indústrias e algo mais. Mas enquanto estiver na parte de pecuaristas, de produtores, pequenos produtores, que hoje tem bastante nessa turma, o sindicato está atuando e em favor desse povo, né? Nós estamos, aqui trazem os problemas, como eu falei agora há pouco, trazem os problemas para mim. Se eu posso resolver por aqui, eu resolvo. Se não, eu vou até São Paulo, na FAESP, e lá eu faço a reivindicação e somos atendidos. Então, o sindicato é bom e para essas coisas, né? Eu acho que sem ele, o produtor rural fica aqui perdido, né? Ele fica sem ter uma direção aonde ir. Muito obrigado ao Dr. Fábio Meirelles por conceder mais uma entrevista ao Agronegócio Ciran e compartilhar com o produtor rural suas ideias e opiniões. O programa chega ao fim, mas no dia 9 de novembro a gente se encontra novamente em mais uma edição inédita. Até mais!